Juventude Carismática, e aí, como é que nós estamos? Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Nós continuamos o nosso processo formativo. Hoje nós vamos ver os exemplos bíblicos. Então, primeiro, nós vamos ter o exemplo de Moisés, que a Ellen vai trazer para nós aqui. Então, nós vamos ouvir o que a Ellen traz e depois eu continuo, tá bem? Olá, Juventude Sentinela da Manhã, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja aí no coração de cada um de vocês. Bom, o Giovanni me chamou aqui para estar falando um pouco sobre uma das partes do livro Sentinela da Manhã e é uma das partes que eu mais acho importante, uma das partes que eu acho que todos nós deveríamos ali, né, tomar aquilo como, né, um propósito de vida a partir do momento em que a gente tem um chamado. Para a gente falar um pouco sobre isso, vamos entender, né? Nós crescemos durante a nossa infância, seja na catequese, qualquer lugar na vida a gente já ouviu falar sobre Moisés, né? O príncipe do Egito, né? Moisés, ele tinha tudo, né? E aí o Senhor convidou ele para que ele cuidasse de ovelhas, né? E assim ele foi porque ele era fiel ao próprio Deus, né? E ele foi cuidar das ovelhas. E mesmo assim ele fazia, mesmo executando aquele trabalho muito bem, né? Deus deu um chamado para ele muito maior, que era conduzir um povo, né? Ir para a guerra e conduzir um povo. Ele tinha a missão de salvar, né, aquele povo ali, levando para um lugar que a gente conhece ali como a Terra Prometida, né? E Moisés, ele foi caminhando durante longos anos, né, até chegar a este lugar. E aí, foram 40 anos fazendo essa caminhada para chegar a essa terra. E aí Moisés, ele teve uma sabedoria muito grande, que ele não daria conta de chegar até o fim desse caminho, né? E aí ele identificou que ele precisava formar alguém. E aí você me pergunta, mas quem formou Moisés para poder, né, tá conduzindo esse povo? Porque conduzir um povo é muito difícil. A gente vê aqui pelo grupo de oração, a gente vê que, né, pela minha região, pela minha forania, é muito difícil conduzir um povo. E aí que entra um detalhe muito importante. Moisés, ele era um cara muito íntimo de Deus, né? A ponto ali de se encontrar face a face com o próprio Deus, né? Ele tinha uma intimidade, então ele foi formado por aquele que sabe tudo, né? Ele foi formado ali pelo próprio Deus. E aí ele identificou nessa sensibilidade que ele tinha a Deus, de que ele precisava formar o seu povo. E aí, no meio daquela multidão, daquele povo que ele estava guiando, ele identificou um homem no qual ele estava sempre ao lado de Moisés. Ele tinha essa sede, ele era sedento, né, de conhecimento. Ele estava sempre ali ao lado de Moisés, que era Josué, filho de Nun, né? E aí Moisés, ele deve ter pensado assim, ó, ele tá sempre ao meu lado. É um cara, né, que tá aqui, né, se esforçando, se doando, né, vivendo essa entrega também pelo povo. Então, Moisés, ele identificou em Josué essa capacidade de liderar aquele povo. Então, Moisés passou a formar Josué. E o mais interessante também, Josué deixou-se ser formado por Moisés, né, para dar sequência a essa missão que o próprio Deus havia dito. E aí eu paro para pensar e deixo uma reflexão com vocês. Imagina se Moisés, ele não tivesse tido essa sabedoria e tivesse tomado, né, conta daquele poder. Não, eu vou ficar aqui até morrer, não vou formar ninguém. Aonde estaríamos nós? Né? Assim como Josué, se ele tivesse, né, se deixado levar ali pelo seu egoísmo de, eu não vou dar conta, eu não vou querer, eu não vou conseguir, né, eu não vou fazer, enfim, aonde estaríamos nós? É necessário que a gente tenha essa ideia de que tudo passa, né? Há uma passagem, é necessário que a gente passe por esse processo e que a gente passe os nossos conhecimentos para que eles não morram com a gente, né? Porque eu imagino que se Moisés ele não tivesse tido essa sensibilidade ali, né, de fazer essa passagem, talvez hoje nós nem estaríamos aqui, né? Talvez aquele povo não teria conseguido chegar à Terra Prometida, não teria conseguido ser salvo, né? Todo aquele povo. Então, eu pergunto a vocês, quem vocês são hoje, né? Vocês são Moisés? Vocês estão no lugar de Moisés a ponto de formar aquele povo, né? De poder ali dar sequência, né? Ouvir ao próprio Deus, ter essa intimidade profunda com Deus. Como que está aí?
como você está. E vocês que são como Josué, né, que estão assumindo um posto agora, né, vocês estão se permitindo, né, viver essa entrega, viver essa doação, de aceitar os conhecimentos daqueles, né, que passaram por essa fase um dia, né, se tornar íntimo do próprio Deus. E aí eu deixo essa reflexão para vocês, né, quem que vocês são hoje, né, e aí é necessário a gente viver e identificar que é necessário a passagem, né, para que possamos ali seguir os exemplos de Moisés. Tendo ouvido a história da formação do discipulado de Josué junto a Moisés, nós partimos para outro personagem, que é Santo Elias, né? Um dos fundadores da vida monástica, lá já no Antigo Testamento. E aí a gente vai entender, São Tiago fala para nós, no capítulo 5, versículos 17 e 18, que Elias era alguém sujeito às mesmas naturezas que nós, mas que era alguém que orava a Deus e era atendido. E a gente vê vários exemplos desse, né? O fogo nas ofertas lá, onde que ele desmascara os sacerdotes de Baal, né? Ele se consome de zelo e reconhece o Senhor na brisa. Ele queria ver a Deus, né? Lá do fogo nas ofertas. É 1 Reis 18 e ele no alto do monte é 1 Reis 19. E aí a gente vai vendo, Elias chama alguém para segui-lo, justamente no 19. Assim que ele desce do monte, é Eliseu. Eliseu, o profeta Eliseu. E aí Eliseu não larga de Elias para nada. E aí Eliseu vai seguindo Elias e vai andando atrás. Até que seu mestre é arrebatado no céu. Foi leitura da semana, da 10ª semana do tempo comum, onde narrava esse episódio em que Elias foi arrebatado. E aí Eliseu não abandonou Elias de jeito nenhum. E aí naquele momento Elias falou com Eliseu, me peça alguma coisa. E Eliseu falou, eu quero o dobro do seu espírito, não é? E aí ele rogou a ele essa porção dobrada do espírito de Elias. E Elias falou, não, se você continuar comigo, lá no 2 Reis, capítulo 2, até eu ser arrebatado para o céu, se você me ver, você vai ter essa porção. E aí ele viu a carruagem de fogo, e aí, enfim. E agora vamos contar como que Elias formou Eliseu para continuar a sua obra. Nós observamos na vida de Eliseu que ele teve porção dobrada de carismas, pois realizou bem mais sinais e prodígios que seu mestre. Elias andou com Eliseu o tempo todo, então ele foi formando, foi forjando. Ele não pegou ele assim e já soltou ele para um profetismo, não é? E aí Eliseu ele tornou, né, as fontes de águas ruins em boas. Ele ressuscitou o filho da viúva sunamita. Ele trouxe de volta um machado que caiu em águas profundas. Ele transforma uma sopa venenosa em saborosa. Ele multiplica os pães para alimentar os famintos que o seguiam. Olha a predição dos milagres do Senhor Jesus, né? Dos sinais de Jesus. E aí Eliseu, ele teve como discípulo Giese, mas ele não soube seguir os passos de Eliseu. Quando Eliseu curou Naamã da lepra, Giese foi atrás de Naamã e quis se beneficiar, né? Quis riqueza em troca daquele serviço. E aí, o que aconteceu? A lepra de Naamã foi para Giese. Ele deixou de ser aprendiz do profeta por causa dessa lepra. Eliseu não soube formar alguém para ficar em seu lugar. E aí o profetismo que vinha de Elias cessou ali. Quantas vezes nós vimos ao longo da nossa história de caminhada processos parecidos com esse, né? De pessoas que não souberam deixar descendentes do seu apostolado.
E aí o próximo personagem que nós vamos falar é o grande mestre, né? O Senhor Jesus. Jesus soube formar seus discípulos tão bem que eles multiplicaram sua presença no mundo inteiro. Lembra? Ele deixou 12 apóstolos, depois Judas caiu, elegeram Matias no lugar, mas esses 12 espalharam a igreja ao que ela é hoje, ao que a gente vê hoje, a igreja. E eles sempre souberam chegar e formar novos discípulos. E aí o que fez do Senhor Jesus o mais perfeito formador? Primeiro, ele era diferente dos outros mestres até seu tempo. Por quê? Porque ele acolhia qualquer um, mestre, pecador, doutor, né, cobrador de impostos. E aí ele fala, né, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Ele escolhia seus discípulos e não ao contrário. Né? Até então, os mestres, o povo lutava para ser discípulo do mestre, porque ganhava notoriedade e outras coisas. Jesus não, Jesus ele escolheu, não fosse vós que me escolheram, mas eu escolhi a vós. E ele não aceita a ideia de seus discípulos pensem em abandonar. Aquele que põe a mão na arada e olha para trás não é digno do reino dos céus. Então Jesus, e ele vai atrás, né? Ele persegue esse objetivo, não é? A gente vê lá quando Pedro abandona, o Senhor Jesus foi atrás de Pedro, né? Lá em João capítulo 21, a gente vê isso lá. Enquanto seguiam a outros mestres para gozarem de fama, o Senhor dá real, ele já dá a real situação, ele já manda a real logo de cara, ó. O servo não é maior que seu Senhor. Se me perseguirem, também vos hão de perseguir. Ou seja, você está vindo atrás de mim, você não vai ter mérito nenhum. Segundo detalhe, Jesus tinha um método diferente de formar. Ele não formou ovelhas, mas pastores, mestres, não alunos. Precisamos formar pessoas que não fiquem dependentes de nós, pessoas que sejam, capazes e hábeis no pastoreio, no trabalho, no exercício, no evangelismo, tá bom? Terceiro detalhe, ele não escolheu apenas os melhores, ele não olhou necessariamente apenas as potencialidades, como fazemos muitas vezes hoje, né? Muitas vezes a gente quer escolher, eu vou trabalhar fulano de tal, porque fulano de tal tem potencial. Jesus não fez isso. Ele evangelizou a todos e ele escolheu teoricamente, vamos dizer assim, os piores, né? Se você pensar dentro dos apóstolos lá, era um brigão, 2 brigões, o outro que andava armado que era medroso, cagão de medo, o outro que era ladrão, o outro roubava da mesa de impostos, depois passou a roubar da bolsa. Então, assim, até eles serem trabalhados. Jesus se propôs a trabalhar naquilo que parecia ser impossível. Nós precisamos acreditar nisso, né? Deus sabe a potência de cada um para o grupo de oração. Quarto detalhe, Jesus usou de pedagogia. Primeiro, né, detalhe da pedagogia de Jesus. Ele fazia as coisas perguntando, né? Ele não dava a resposta de cara. Se eles vinham com uma pergunta, ele mandava outra pergunta. E não. Quem responde uma pergunta com outra pergunta não é idiota. Não acredite no Chaves. Não acredite nesse detalhe lá do seu barriga. Essa técnica chama maiêutica de Sócrates. Né? A pessoa pergunta, você lança outra pergunta. É ou não é? Talvez, quem sabe? O que você acha? E ele não entregava tudo mastigado, né? Ele deixava as pessoas meditando, entendendo. Ele usava a repetição, né? Ele contou várias vezes as parábolas, vários tipos de parábola com o mesmo sentido, não é? As obras de misericórdia ele repetiu 3 vezes lá em Mateus 25. Parábola do semeador ele explicou várias vezes, né? No Mateus 13. A paixão dele, ele falou dela por três vezes, perdão. E ele usava também ele ensinava, a pedagogia dele era através de sinais. Ele usava metáforas, enredos. O maior sinal de Jesus, é claro, é o alimento de eternidade, é a Eucaristia. E o último detalhe da pedagogia de Jesus é que ele fazia primeiro as coisas e depois mandava os outros repetirem. Ele lavou os pés, falou, faça o mesmo. Ele expulsava os demônios e falava, faça vocês mesmos. E depois
né? Ele amou, depois vocês amam, deu a vida, dei vocês as vidas. E o quinto detalhe, porque que Jesus é o mestre, né? O grande mestre da história, ele não abandonou seus discípulos, como eu citei lá atrás. Ele não abandonou seus discípulos, não é? Pedro negou, mas Jesus foi atrás. Há quem diga que ele seria capaz de perdoar até mesmo Judas Iscariotes. Ele seria capaz, mas Judas não quis o perdão. É outro detalhe. Não entra nesse detalhe. Então, é preciso nós nos inspirarmos em quem deu certo. E o terceiro, e o segundo do Novo Testamento que eu trago, o terceiro que eu trago aqui, o quarto dessa história, é São Paulo. Né? Eu já citei São Paulo desde a primeira formação nossa. São Paulo, ele ia até uma comunidade, ele permanecia um tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, até ter uma liderança. Quando tinha uma liderança, ele partia para outra comunidade. É muito bonita a história. E é a mesma história que Jesus fez, né? Jesus fez uma caminhada de 3 anos, um percurso, um itinerário formativo de 3 anos. Então, ó, eu pegar um jovem hoje, daqui uma semana colocá-lo para pregar e já deixar aí, é um crime. Claro, eu posso deixá-lo pregar até depois de uma certa formação básica. Até para não falar bobagem, para não se decepcionar, mas é preciso que eu esteja junto, que eu assuma junto com ele o protagonismo dele para que eu possa servir de sustentação. O vídeo de hoje ficou um pouco maior, né? A gente já viu, claro, mas é para nós fecharmos essa ideia dos evangelizadores. No próximo vídeo nós vamos ver a espiritualidade do evangelizador jovem. Fique conosco. E, tem que ter uma provocação, né? No último vídeo eu não deixei a provocação. Hoje eu vou deixar uma provocação para vocês. Qual é o tipo de evangelizador, formador jovem você tem sido? Em quem você tem se espelhado? Não estou falando das suas frustrações. Eu estou falando do que você tem tentado fazer. Não os insucessos. Mas fixe nos sucessos. O que você tem feito? Como você tem agido? E a partir de hoje, talvez, como você agirá? Aqui tem jovem, aqui tem fogo.